Seja bem-vindo ao Causa das Coisas. Esta semana o Partido Socialista apresenta o seu cenário macroeconómico. A 6 de junho conhece o programa. Para já, a aposta do Governo para o próximo ciclo é nas empresas. O PS deve eleger o poder de compra. A análise das alternativas na próxima hora, onde olhamos também para a greve na TAP e ainda para o naufrágio no Mediterrâneo. Mateu Renzi e Quer Cimeira. Até ao final da semana. Manuel Monteiro e Raul Vaz são os convidados, como sempre. Olá. Olá, como está? Doutor Manuel Monteiro, começávamos então talvez por estas opções que parecem estar a começar a desenhar-se, quais é que são as prioridades, por um lado, do atual governo, se voltar a ser governo, e por outro lado o Partido Socialista dizia que pensa nas empresas, quando fala aqui em algumas medidas que já foram anunciadas, nomeadamente a redução do IRC e também a questão da TSU, o Partido Socialista volta a falar da pessoa. Que análise é que faz do pouco que já se sabe até agora, sobretudo do lado do Partido Socialista? Em termos de comunicação e estratégia política, de facto, penso que você toca no ponto central, ou seja, o PSD com um discurso nesta perspectiva, nós chegamos às pessoas através da criação de emprego e a criação de emprego pressupõe empresas mais fortes, mais sólidas, e daí termos que nos preocupar com a saúde económica e mais a saúde financeira aqui até do que económica, mas com a saúde financeira das empresas. O Partido Socialista dando um outro mote, dizendo não, o que é importante é o Estado direcionar-se a grupos objetivos de cidadãos, os reformados, os pensionistas, os funcionários públicos e procurar repor aquilo que eles tinham. O que num certo sentido, e permita-me começar por aqui, o que num certo sentido se justifica, melhor dizendo, a cautela de António Costa quando diz que não mexe nos impostos. Ou seja, ele deixa em aberto essa possibilidade. Porquê? Porque se obviamente ele está a fazer uma proposta e uma promessa de repor salários, de repor pensões, etc., ele pode chegar à conclusão que as coisas atualmente como estão não chegam para cumprir esses objetivos e, eventualmente, terá que mexer nos impostos ou atualizar para cima determinado tipo de situações ou, inclusive, alterá-las em subida. E há aqui, efetivamente, dois discursos em termos de comunicação política que começam a desenhar-se e que demonstram perspectivas distintas. Vamos ver o que é que o CDS... Penso que o CDS, apesar de tudo, nessa matéria, em termos de comunicação, sempre esteve mais próximo, curiosamente, da lógica do Partido Socialista através do fisco do que propriamente da lógica do Partido Social Democrata. Portanto, vamos ver. Dito isto, permita-me que lhe diga o seguinte. Eu creio que, em vésperas de eleições, o que é normal e o que é compreensível, mesmo que o Primeiro-Ministro diga que não promete o que não pode e o líder do PS diga exatamente a mesma coisa, eu acho que todas as propostas analisadas individualmente têm sempre coisas muito positivas e coisas eventualmente menos positivas. Eu penso que é positivo que haja, por exemplo, a alteração do imposto municipal sobre as transações e a sua substituição pelo imposto de selo, proposta que o Governo veio fazer. Creio que isso poderá dinamizar muito o mercado da compra e venda, nomeadamente do imobiliário, ou do imobiliário. Penso que é positiva a perspectiva, e eu tomei aqui nota, de se alterar o IRC em relação a determinado tipo de setores, é aliás uma reivindicação de muitas empresas. Quanto à taxa social única, já tenho ouvido, inclusive aqui no Económico TV, opiniões para tudo, quer dizer, há quem diga que isso que é extraordinariamente positivo. Miguel Félix António dizia a semana passada que não se pense que é só por causa disso que as empresas imediatamente irão criar emprego, chamando a atenção muito bem. Mas é politicamente, se calhar, corajoso, dado que foi a TSU que movimentou, talvez, o maior protesto. Repare, nesta fase do campeonato, eu acho que Passos Coelho tem folga. Não estou a pôr em causa a sua coragem. Marcelo Rebelo de Sousa dizia ontem que ele é teimoso, mas a verdade eu acho que ele tem agora folga. Agora, se Alexandra me permite, eu sei que são estas pequenas grandes coisas, estas propostas, medida na educação, medida na saúde, que dizem respeito aos cidadãos e que, dizendo respeito aos cidadãos, os fazem votar ou não votar. Mas o que é que se espera, sob o meu ponto de vista, de um governante? Espera-se que saiba responder concreta e diretamente às preocupações imediatas do dia-a-dia dos cidadãos, mas que tenha uma visão de futuro. E eu creio que nem o PSD versus CDS, nem o Partido Socialista
neste momento, definem um projeto, uma missão para Portugal. Qual é a missão para Portugal? E eu penso que ou se define, e é isso que me desmotiva muito na vida política nacional, é a ausência de um objetivo de missão. Porque, definido o objetivo de missão, dizemos agora vamos ver como é que podemos fazer. E aí, então, podemos falar nas pensões, na segurança social. Isso, infelizmente, sob o meu ponto de vista, não tem sido feito. Raul, tivemos também este fim de semana o aniversário do Partido Socialista, com António Costa a falar sobre a questão do rigor, e que o rigor seria a marca da sua governação, caso fosse eleito. Há aqui um reconhecimento por parte de António Costa que, de facto, é o maior fantasma que enfrenta este ano. É essa ideia de que o Partido Socialista, com José Sócrates, foi o partido que levou o país à desgraça. É essa a mensagem? É certamente essa a mensagem e esse é, obviamente, um dos problemas do Partido Socialista, porque a governação do Partido Socialista deixou o país numa situação muito, muito complicada. E António Costa tem consciência disso. Não o pode afirmar desta forma tão clara como eu estou a fazer. Mas ao usar estas palavras, eventualmente é evidente que está está a a procurar superar essa dificuldade. Dizendo, inclusive, e essa mensagem contém uma ideia de que é aquilo que António Costa irá propor aos portugueses, ele assinará por baixo, reconhecendo que fará aquilo que rigorosamente irá propor. Ou seja, isto obviamente não está a falar só para a anterior governação do PS, mas para anteriores propostas que foram feitas em campanha eleitoral e depois não foram cumpridas. Deixa-me dizer que aquilo que se conhece já dos programas, neste caso do PST e do CDS, e conhece a reação do Partido Socialista, de António Costa, a esse mesmo programa, é uma boa notícia, porque significa que os portugueses muito provavelmente vão ter campo de escolha, ou seja, há diferenças substanciais, ou espera-se que haja diferenças substanciais entre as duas propostas. O Dr. Pedro Passos Coelho, que convenceu o Dr. Paulo Portas a assinar por baixo também esta proposta, o que significa, na minha opinião, que a coligação está praticamente feita. Não é possível que o Dr. Paulo Portas tenha aceito que a palavra taxa social única esteja lá e que depois não vá acompanhar essa decisão até ao fim da campanha eleitoral. Pedro Passos Coelho é coerente. Ou seja, muito boa gente esperaria ou não excluiria que o Dr. Pedro Passos Coelho, nesta altura do campeonato, se me permites a expressão, abrisse de certa forma os cordões à bolsa e propusesse aos portugueses um novo ciclo, eu não direi um novo ciclo económico, mas um novo ciclo de relação do Estado com as empresas e as famílias. E não é isso que acontece. No fundo, isto não tem grande novidade. Ou seja, o Dr. Pedro Passos Coelho mantém a ideia de que a reposição dos salários da função pública seja feita em 4 anos, que a sobretaxa seja reposta também em 4 anos, que as reformas sofram um novo corte e que a taxa social única, de facto, desça desta forma diferente, ou com uma ligeira diferença, que é obviamente substantiva num certo ponto, que não são os trabalhadores a suportá-la. Isto quer dizer que o Dr. Pedro Passos Coelho acredita que esta é a estratégia certa para o país e é a estratégia possível para tentar ganhar eleições. E perdeu-as assim? Ou seja, dizia-se, quando se ouviu o anúncio de algumas dessas medidas, as primeiras reações à boca dessas medidas é o que o Governo tinha acabado de perder, aquela vantagem que eventualmente poderia estar a... Eu tenho uma ideia contrária. Eu acho que muito dificilmente a coligação ganhará as eleições, mas eu acho que isso em qualquer cenário, com qualquer cenário ou qualquer circunstância, e acho que esta é a estratégia correta. Ou seja, acho que essa ideia foi tão vincada ao longo dos últimos 4 anos, foi dito aos portugueses, nomeadamente pelo chefe do Governo, que era fundamental que se fizesse este ajustamento e que se prosseguisse este ajustamento no pós-Troika para que entrássemos num novo ciclo, e aquele ciclo que Passos Coelho diz agora que vai ser o maior ciclo de crescimento da democracia portuguesa, é evidente, não sei com que base, é que aí sim ele está a prometer aquilo que obviamente não tem a certeza de poder cumprir, mas eu acho que a estratégia está correta, porque penso que muito dificilmente aqueles que perceberam Passos Coelho e perceberam que o caminho é por aqui. Aqueles que não perceberam
eu julgo que não seriam recuperáveis numa cambalhota a 6 meses das eleições. E, portanto, se ele está convicto de que esta é a estratégia correta, eu acho que faz muito bem em reafirmá-la. Curiosamente, ou não, o doutor Paulo Portas acompanha-o nesta ideia. Aparentemente acompanha-o nesta ideia. Quanto ao Partido Socialista, o Dr. António Costa já reagiu a estas propostas do PSD e do CDS, dizendo que quer precisamente o contrário. Portanto, quer repor salários, não quer cortar pensões. Aumentar o salário mínimo quer nacional. aumentar o salário mínimo, porque é assim, na sua opinião, que se entra num ciclo novo, num ciclo de um novo modelo económico que produz emprego. E, portanto, é isso que o Dr. António Costa irá propor aos portugueses. Agora, resta-lhe, enquanto que a proposta de Passos Coelho está testada em termos financeiros, ou seja, também tem pouco de testar, estamos a falar de cortes, fundamentalmente de cortes, a proposta do doutor António Costa terá que ser justificada em termos onde é que ele vai buscar o dinheiro. E essa é uma dificuldade acrescida para António Costa e para o Partido Socialista. Mas é bom que hajam duas propostas diferentes, porque aí os portugueses poderão livremente e ter a opção de escolher. Dr. Manuel Monteiro, vou repetir aqui a pergunta que estava a colocar ao Raul Vaz relativamente a esta questão do rigor. É este como é que se vão fazer uma série de medidas, como aumentar o salário mínimo, repor as pensões, repor os salários, apostar em setores de mão de obra barata e pouco qualificada. Estou a usar as palavras de António Costa este fim de semana, que citou também o setor da construção e da restauração. A verdade é que nós já conhecemos o que é a receita deste governo, dos últimos 4 anos, do atual governo, mas esta receita não parece ser muito diferente daquela que conhecemos antes deste governo e que não foi assim tão positiva. É este jogo de mostrar que pode ser diferente agora? Não, eu acompanho nisso o Raul. Nesta parte acompanho o Raul, noutra não acompanho e vou tentar explicar porquê. Eu penso que, eu reconheço que o cidadão normal o que quer é saber quanto é que vai pagar mais ou menos no fim do mês de eletricidade, de água, de combustível, de propinas dos filhos, dos livros dos filhos e de impostos. E quer saber se, quando vai a uma urgência do hospital, tem ou não um tempo de espera infinito, se é bem tratado, se é maltratado. Quer dizer, as pessoas quer saber se as ruas estão limpas, se há buracos ou não há buracos na rua, se podem ou não andar com tranquilidade e se existe segurança. Não, mas nada disso é ao longo prazo que falava há pouco. Bom, é isso que quer o cidadão comum. E eu tenho que o compreender. E, portanto, este discurso, como diz o Raul, para esse tipo de preocupações, quer de um lado, quer do outro, o cidadão comum tem escolha. Ou come peixe frito, ou come peixe assado. Ou come carne com todos, não faço ideia, ou come cozida à portuguesa. Portanto, tem escolha. Portanto, tem uma emenda e dentro da emenda tem escolha. Mas a emenda é exatamente a mesma. É aí que eu pretendo dizer. Portanto, eu compreendo que numa lógica de comunicação política, os partidos se apresentam ao eleitorado e digam assim: comigo você vai ter a reposição dos salários, comigo você vai ter o aumento do salário mínimo. E outro diz: não, comigo você vai ter condições para eventualmente vir a ter o salário mínimo aumentado, porque eu vou criar condições para que as empresas tenham melhor facilidade de atuação. Bom, portanto, isto são respostas objetivas e nisso eu tenho que reconhecer que há diferenças. Agora, o que eu chamo a atenção dos portugueses, só um bocadinho, é saber se é só isso que conta. Porque, reparem, nós estamos aqui a discutir coisas que são importantes para a nossa vida, mas, reparem, nós não estamos a discutir questões essencialíssimas também para a nossa vida, como esta. Saúde. A saúde pública, que a Constituição diz que o Estado tem que prestar, deve continuar a ser prestada por hospitais públicos ou só por hospitais privados. É que isto não é uma questão de sumenos. Isto é uma questão política, de fundo. E é uma questão política que em todos os programas de governo, nomeadamente no chamado centro-direita e direita, aparecem dizendo liberdade de escolha, opção de escolha, o cidadão escolhe, o cheque de ensino para que os pais escolham a escola que querem, mas uma vez no governo, chapéu. Porque, repare, e porquê é que esta questão é uma questão relevante? Porque os hospitais, eu sou a favor de prestação de cuidados de saúde pública, portanto que fique claramente esclarecido isto, mas o que não posso aceitar e não consigo compreender é como é que se mantêm os hospitais públicos em determinadas circunstâncias e ao lado estão a abrir cada vez mais hospitais privados. Porque se estão a abrir cada vez mais hospitais privados e não há capacidade económica para que os cidadãos sustentem
os custos de manutenção desses hospitais privados. Isso significa que o Estado está a transferir, através do seu sistema ou dos seus vários subsistemas, recursos humanos e financeiros para a manutenção desses hospitais privados. Portanto, nós temos aqui duas situações... Não é um movimento novo. Ouça, mas é um movimento repetido e agravado. Sim. E esta situação é uma situação que carece de discussão. E de esclarecimento. E de esclarecimento. E quem diz a saúde, diz a educação. Repare, eu falei-lhe de qual é a missão para Portugal. Estou-lhe a falar de questões estruturantes de escolha política sobre a saúde, sobre a educação, sobre a segurança social. Isso me permite uma outra questão, que eu admito que não diga respeito ao português que quer saber se chega à casa em segurança, como lhe referi, mas que não pode deixar de preocupar governantes e políticos, que é a reforma do sistema político. O sistema político deve manter-se como está ou deve ser alterado? Devemos manter o mesmo sistema eleitoral ou devemos alterá-lo? E, portanto, nas questões estruturantes e nas questões de fundo, aos costumes, até agora estão-me a dizer nada. É evidente que, concordo com o Raul, quando há alternativas na alternância. É verdade? Ou pelo lado das empresas ou pelo lado do bolso das famílias. Ainda que o do lado das empresas diga que não deixa de pensar nas famílias e o do É uma bolso... maneira diferente de chegar ao mesmo fim. Tínhamos a esperança que nos programas eleitorais mas no programa vai estar. Eu já fiz programas eleitorais. E que isso seja discutido e que isso seja debatido. Ouça, é evidente que depois, na prática, isso será... Em 4 anos, aquilo que se esperava que um governo de centro-direita fizesse... Não teve. Não tinha condições nem tempo, Desculpe. Não tinha condições nem tempo. Tinha um programa condições. de ajustamento para aplicar. Olha, lá está. Violentíssimo. Lá está. Mas onde provavelmente... onde tinha pouquíssima margem de manobra ou de Mas é que o problema do país, e é isso que eu temo, quer Deus que eu me engane, ouça, eu, como disse aqui, reconheço nas propostas de Passos Coelho, em algumas dessas propostas, valor para as questões concretas do dia-a-dia das pessoas. Agora, queira Deus que eu me engane, no sentido de saber se o Estado não esteve a cavar ainda mais fundo o seu endividamento, ao não alterar profundas práticas de funcionamento no setor da saúde e no setor da educação, e isso possa ter reflexos muito mais negativos. É a tal reforma do Estado também ficou por fazer. Gostava que olhássemos um bocadinho para as presidenciais. Tivemos, talvez... Não nos largam as presidenciais. Não nos largam as presidenciais. Os vários candidatos também. Não sei se também és candidato à presidência da República ou não. Está fora de questão. Mas perguntar-te, de facto tivemos o primeiro... Ainda não estou a ler da culpa. Não és bobo ou tonto, como dizia Santos Silva. Deixa-me perguntar-te, pelo primeiro discurso que ouvimos de Sampaio da Nova, no movimento Mais Democracia, falou sobre o Estado Social, usou algumas expressões, é preciso acabar com a lógica da resignação e lamúria. O pior de Portugal é a sua atitude de resignação ou crítica sistematicamente pessimista, para citar aqui algumas frases. O que é que te pareceu? Pareceu-te um discurso de um presidente? De aquecimento, um discurso de aquecimento com ideias que qualquer português ou qualquer cidadão do mundo pode estar de acordo, ou deve estar de acordo, certamente. É evidente que Sampaio da Nova está a fazer o seu caminho. Eu penso que já poucos terão dúvidas de que ele acabará por ser, com mais encosto, menos encosto, o candidato apoiado pelo Partido Socialista, que poderá ser o candidato apoiado, inclusive, não num momento inicial, mas num segundo momento, pelo Partido Comunista Português, que terá o apoio de 3 ex-presidentes da República. Mário Soares já o fez de uma forma explícita. Ramalhianes pode ser o próximo. Ramalhianes será certamente o próximo, e Sampaio, julgo que ontem, numa declaração, também não deixou muita dúvida acerca da sua posição, que será, penso eu, de apoio a António Sampaio da Nova. É um candidato que se vai apresentar dia 29, já anunciou formalmente no Teatro Trindade, em Lisboa, que não tem experiência política, que não tem notoriedade, está a fazer esse caminho. Agora, vamos esperar, de facto, também por propostas do próprio, nomeadamente, por exemplo, daquilo que ele pensa das questões que o Dr. Manuel Monteiro agora enunciou, e, portanto, isso... De facto, este discurso não é um discurso muito político. Não, porque... É isso que os portugueses agora querem, discursos pouco políticos. Provavelmente isso é intencional. Os portugueses estão zangados com os políticos, ou estão desconfiados dos políticos, e num certo aspecto, têm alguma razão para estarem nesse estado. E Sampaio da Nova terá noção disso, até porque não é um político,
embora comece a dar uns sinais de que já anda a treinar com alguma intensidade. E quererá certamente explorar esse seu lado, ou seja, essa sua circunstância e condição, não sendo um político dizer eu não venho para fazer esse jogo, eu venho para arbitrar, de certa forma, ou esse jogo, ou estar num plano superior a essa dialética. Por isso, estas comparações já se vão fazendo, de uma forma mais explícita ou menos implícita, com Ramalhianos, por exemplo, que não foi um político, era militar, e outras comparações, provavelmente também tem a intenção de valorizar Sampaio da Nova e de o distinguir de outros candidatos que surjam, nomeadamente o candidato do centro-direita, que dificilmente deixará de ser um político. Vamos olhar então para os outros candidatos. Paulo Moraes também entrou na corrida, ou deverá confirmar também a entrada nessa corrida. Esta correria às presidenciais, Dr. Manuel Monteiro, dignifica o ato eleitoral ou está a banalizar, de facto? É um risco da democracia. A democracia, quando define regras... É uma vantagem. É um risco e uma vantagem. Quer dizer, agora, e já lá vamos, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Quer dizer, têm existido coisas super hilariantes. Eu, no outro dia, confesso que não deixei de me rir quando vi um cidadão, ao que consta que terá sido militante do CDS, não sei se recente, se antigo, eu, no meu tempo, não me recordo nunca de o ter visto, que está a fazer a apresentação da candidatura num café no Porto, e está com umas senhoras ao lado e diz, bem, tenho aqui a minha mandatária, mas não sei, diga lá o seu nome, não sabia o nome da senhora, quer dizer, porque de facto isto de facto quer dizer, num primeiro momento, como você dizia no outro dia, o Fernando Pessoa escreveu o post da Coca-Cola, num primeiro momento estranha-se, depois entranha-se, claro. Quer dizer, porque de facto, mas aquilo é surreal, no mínimo é surreal. E depois olhava para a outra senhora e dizia, tenho aqui esta outra senhora, e aquele senhor que é do meu partido, tipo, diga lá o seu nome, porque eu nem sei, que lhe dava a ideia que tinha encontrado as pessoas... No café. No café. Verdadeiramente independentes. Verdadeiramente independentes, ouça, com todo o respeito pela candidatura do senhor, não ponho minimamente em causa. Quer dizer, é evidente que nós também temos aqui que fazer uma distinção, no sentido de dizer o seguinte, uma coisa são anúncios de não devemos pôr nesta matéria os ovos no mesmo cesto. Mas outra coisa é a recolha das assinaturas, as 7.500 assinaturas no mínimo e o processo de reconhecimento dessas mesmas assinaturas junto das... E até mais importante que isso... E o dinheiro, não é? E os meios E justamente os meios financeiros... A declaração de Maria Helena Roseta, que veio dizer que não se pode porque custa, porque o dinheiro, pelos vistos, agora, é barato. deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu não conheço Sampaio da Nova, pessoalmente, mas tenho as maiores dúvidas quanto a esta teoria de que Sampaio da Nova não é um político. Porque, repare, quem se candidata? Primeiro, políticos somos todos. Sim. Todos vivemos na polis. Quer dizer, é evidente que a história de que só é político quem se candidata à Câmara, à Junta, ao deputado... Bom, agora, há alguém que disputa, que é reitor da Universidade de Lisboa. Estamos a falar da Universidade de Lisboa. E que me consta não foi nomeado. Não é verdade? E que tem que fazer acordos, parcerias, etc, etc. É alguém que, independentemente do seu valor académico, do seu valor científico, do seu valor intelectual, que eu não contesto, tem que ter capacidades de... Jogo de cintura. Claro, quer dizer, portanto, essa conversa do que não é político é uma conversa que por vezes agrada e que por vezes convém, mas eu acho que a melhor forma de regenerar a política, eu que sou um crítico do sistema político, é assumirmos como políticos. Não é? Podemos estar no ativo ou podemos não estar no ativo. Bom, ponto 1. Agora, quanto aos demais candidatos, eu conheço Paulo Moraes, deixe-me dizer-lhe, tenho admiração pela sua coragem. É um homem que estuda há muito tempo, é um matemático, é doutorado em Economia, que estuda há muito tempo questões relacionadas com os sistemas eleitorais e tem trabalhos muito profundos publicados nessa natureza. Não estava à espera que ele se candidatasse a Presidente da República, sabia da sua inquietação quanto à forma como o país vai funcionando, nomeadamente em matéria de corrupção, e justiça lhe seja feita, ele tem sido uma das vozes mais ouvidas nesse combate e nessa luta. Não sei se sempre bem conseguido, não sei se sempre bem fundamentado, não me compete a mim fazer esse tipo de análises, mas cumprimento, sou amigo dele, não pertenço à candidatura dele, não subscrevi
qualquer tipo de candidatura. Se o encontrar no café, ainda é apanhar. Não, encontrei no outro dia no comboio. Não. Não havia câmaras, não havia câmaras. Não, sabe que a este nível, quer dizer, as coisas estão muito esclarecidas comigo e as pessoas hoje começam a interiorizar que eu efetivamente... Sabe que eu nunca pedi a ninguém para me envolver na política. Quando eu não tinha ninguém que me empurrasse, empurrava eu próprio. Quer dizer, e de facto as pessoas têm noção de que eu não quero, estou à distância, não decidi sequer se vou votar. Portanto, veja, lá, o meu amigo João Pedro Simões Dias de Aveiro vai-se passar outra vez para eu dizer isto aqui, mas é verdade, quer dizer, portanto, eu preciso, mais do que um projeto de contestação, de saber qual a leitura que cada candidato tem. Não basta para mim que se diga que é do centro ou do centro-direita. Penso que um bom Presidente da República não é apenas um excelente comunicador ao domingo, seja qual for a estação de televisão, nem que seja um grande traquinas, que possa despentear, como diz o Raul, totalmente o sistema. Quer dizer, não vejo isso. Admito que alguém que queira ver na Presidência da República uma pessoa que tem um passado de traquinice, de intriga, de pôr o António contra o João, de dizer você não vá à fotografia do Jorge Sampaio porque fulano não vai lá estar e depois vai estar. Você está a falar do Marcelo e só está a dar um lado do professor Marcelo. Não, estou a dizer que é uma pessoa brilhante. É uma pessoa brilhante. Então está a perceber? É uma pessoa agora brilhante, venha o resto. Não, mas esse Ainda lado... vai acabar a dizer que vai votar no professor Marcelo. Não vou. Isso não vou. Isso nem Cristo deixa-se à terra. Não, também não lhe digo isso. Quer dizer, depende das circunstâncias. Eu não tenho aqui uma visão dogmática e fechada no sentido de dizer jamais. Agora, a ideia de que alguém, por ser um bom comunicador, só por lembra-se do último jamais. Lembro. Só por si, era o Ministro das Obras Públicas, não é? Por causa da OTA. Só por si, que é um excelente Presidente da República, não sei. Penso, de acordo com algumas informações que tenho, que as coisas no sentido de Rui Rio estarão mais avançadas do que se possa pensar, no sentido eventualmente de avançar com uma candidatura, e penso que se assim for isso também poderá ser positivo, desde que Rui Rio, com muito respeito que eu tenho pelo Norte, porque a minha família é do Norte, desde que Rui Rio... Venha viver para Lisboa. Não. Venha viver para o Palácio de Belém. Não. Isso parte-se do princípio que se for eleito... Não sei. Se candidatar e se for eleito, que virá viver para o Palácio de Belém. Uma das ideias poderá ser transferir a presidência para o Porto. Olha, porque não? E porque não? Olha, que a mim não me chocava. Olha, já agora, por falar no Porto, sabe que nós falamos aqui sempre do Benfica e do Sporting na brincadeira. Falta um comentário à jornada do fim de semana. Não. É dizer-lhe que fiquei contentíssimo. E digo-lhe isto com muita convicção, pela vitória do Porto em relação ao Bayern. Por todas as razões. Primeiro porque é uma equipa portuguesa, depois por ser contra quem era. Desculpem, mas é verdade, de facto. Depois eu julgo que tenha também outra motivação, esta avaliação positiva do Dr. Manuel Monteiro. É que se o Porto... Não, por acaso nem estava a pensar vai jogar nisso. com o Bayern na quarta-feira ou na terça-feira, bem cansado, e depois, portanto, é evidente. Dá jeito ao Benfica. Ganha ou perca. E, aliás, se ganhar até pode vir mais motivado, mas eu espero que ganhe, porque nisso sou português e acho que, embora a maior parte dos clubes não tenham jogadores portugueses, mas nisso sou português. Como as empresas também já são um pouco portuguesas, falemos de empresas, Raul, da TAP. Marcelo Rebelo de Sousa disse que a greve era suicida. Fernando Pinto, a semana passada, já disse que no final pode não haver nada para privatizar. Fala em risco de falência. A Globalia desistiu por causa do endividamento da TAP. Como é que avalias a gestão, talvez aqui mais do ponto de vista político, até desta questão? Penso que não é preciso ser traquinas ou despentear o dossiê TAP para chegar à conclusão que o professor Marcelo, o presidente da companhia, e qualquer português de bom senso tem. Quer dizer, isto não faz sentido. Quer dizer, não faz... Aliás, não se percebe bem. Haverá certamente uma intenção e um objetivo dos pilotos, mas não sei para onde é que eles estão a voar. Se estão a voar... Não estão a voar. Ou não estão a voar, ou estão a voar... Eu iria dizer uma coisa que não tem graça nenhuma, mas contra um precipício qualquer. E, portanto, isto é lamentável e penso que exige aqui a ação do Governo. Quer dizer... É evidente que o Governo irá, julgo eu, usar todos os meios legítimos que tem à disposição para
minorar os efeitos da greve. Agora, uma empresa que as propostas terminam dia 15, portanto, a apresentação das propostas de compra, que tem as dificuldades que está a confrontar-se, que esta greve está quantificada em prejuízos diretos em 70 milhões de euros. Mas isso é o menos, depois há os prejuízos indiretos. Quem é que, a partir de certa altura, compra um bilhete para voar na TAP? Não sabe, quer dizer, claro, evidente. A credibilidade, a confiança, claro, que é fundamental nesta relação entre o consumidor e a companhia, está praticamente destruída, quer dizer, ou seja, quem é que quer a TAP? Eu não quero insistir no professor Marcelo, mas o professor Marcelo ontem tinha uma ideia engraçada, que era, ele diz que gostaria de ver os potenciais compradores da TAP a tomarem uma opção pública perante esta greve. E até gostaria que fossem os portugueses. Eu acho que aí haveria alguma malandrice do professor Marcelo, porque um dos potenciais compradores é Miguel Paes do Amaral, associado a alguém, e as relações de Marcelo com Miguel Paes do Amaral já foram melhores. Portanto, para não deixar nada sem dizer. De qualquer das formas, independentemente da traquinice, e isso é que é importante, a ideia é excelente. E tem conteúdo, ou seja, claro que depois não tem possibilidade de se concretizar, também é verdade, julgo eu. Mas o que é que pensa a sociedade portuguesa desta questão? E não é por ser uma empresa de bandeira ou não, já não é isso, não é por ter o nome de Portugal, também é isso, mas já ultrapassamos essa fronteira que é importante. Quer dizer, o que é que se pode fazer perante um sindicato que julgo ter assinado, não estou a cometer nenhum erro, um acordo em dezembro com o governo português, que esse acordo pressupõe que os pilotos tenham até 20% da companhia no desenho da privatização. Quer dizer, eu acho que a opinião pública precisa de saber dos lados que podem transmitir essa opinião, ou seja, do governo, da tutela e dos sindicatos, o que é que aconteceu, o que é que de facto levou a que o acordo fosse quebrado. Portanto, isto é uma questão que tem que ser avaliada pelos portugueses que pagam impostos, que viajam na TAP. Mas avaliada como? Já agora não... Avaliada em termos de quem é que está, quais são as responsabilidades de cada das partes. Também, é preciso também dizer, já agora, não em abono dos pilotos, não têm defesa possível. Eles não têm, por muitas razões tenham. A maior parte dos portugueses, mesmo não sabendo nada, está contra os pilotos. Sim, mas não é isso, Manuel. Mas quer dizer, não sei até que ponto é que também não há responsabilidades do governo. Não sei, eu não ilibo em absoluto o governo. Até porque a anterior experiência de posição da TAP foi mal conseguida, para não dizer outra coisa. Sim. O célebre Conselho de Ministros, em que esteve à espera até a última hora das garantias bancárias do comprador, que depois não chegaram. Portanto, claro, tudo isto não se constrói de um dia para o outro. A TAP tem vindo a ser maltratada por várias entidades e por vários responsáveis ao longo de alguns anos. Portanto, quer dizer, isto é evidente que pode dar mau resultado e certamente não dará o melhor resultado no curto prazo. E a credibilidade, o custo reputacional de uma circunstância destas é incalculável. Posso sobre isto? Queria justamente ouvir a sua opinião, até porque de repente fica esta ideia de que a TAP é uma companhia bandeira, como se fosse a TAP dos portugueses, mas os portugueses estão a deixar de gostar da TAP. Eu não sei se estão a deixar de gostar da TAP, estão enervados com a TAP. Eu quero aqui fazer uma declaração. Eu subscrevi o manifesto do movimento Não Tapes os Olhos, portanto, contra a privatização da TAP. Fui contatado por eles e, com todo o gosto, subscrevi. Têm tido a amabilidade de me convidar para uma série de iniciativas e eu, lamentavelmente, não tenho podido estar presente por razões profissionais, ou porque estou no Porto, ou porque, estando em Lisboa, não posso. E, portanto, quero esclarecer que não subscrevo a tese da privatização da TAP. Dito isto, não entendi, provavelmente por falha minha, a razão desta greve, e penso que não entendi eu, como você também dizia, também não entendeu, penso que a Alexandra Comungará disse, como não entendeu muita gente, não é? Muitas pessoas, e dá a ideia que há aqui uma birra para tentar salvar uma face, dizendo nós assinámos um acordo, ficámos mal vistos, mas para que não dê a ideia, ficámos mal vistos eventualmente perante outro tipo de trabalhadores, aqui do próprio universo TAP, e para não ficarmos mal vistos agora vamos aqui fazer greve. Eu respeito o direito à greve. Está consagrado, mas não é porque está consagrado, está fora de questão. Agora, penso que um governo à séria é um governo que atua. Tem que atuar.
E um país tem que respeitar a greve, mas um país não pode ficar refém de classes corporativas ou de grupos, por muito importantes que eles sejam, e os pilotos da TAP, como os maquinistas da CP, são profissionais de risco e muito importantes, mas um país não pode ficar refém. Ouça, o país não pode viver estados, entre aspas, de sítio, ou quase de exceção, só porque há um conjunto de pessoas sem razões aparentes, ou pelo menos sem razões explicáveis, que decidem paralisar o país. E principalmente numa época em que já foi assim no final do ano, não nos esqueçamos, já foi assim no final do ano, e agora numa época em que se previa uma taxa de deslocação para Portugal considerável, em que há reservas nos hotéis extraordinárias, e eu penso que o Governo não pode também andar aqui sempre nesta discussão. E o que é que está à mão do Governo ou no poder do Governo fazer perante uma circunstância destas? Eu vou-lhe dizer duas coisas que se calhar vão contra esta lógica do politicamente correto e que eventualmente alguns telespectadores sensíveis entenderão como recordando outros tempos. Vamos para uma bolinha, não é? Não. Ouça, primeiro, eu entendo que o Governo diz assim, os senhores têm que explicar isto claramente, porque, caso contrário, vamos acionar imediatamente os mecanismos da requisição civil. Segundo, eu penso que um Estado de Direito que não quer estar refém de grupos deve ter forças armadas com profissionais aptos a substituir este tipo de pessoas que, por vezes, por razões incompreensíveis, paralisam o país. Porque o recurso às Forças Armadas, nesta dimensão, é também um recurso que me parece extraordinariamente legítimo. Admito que muitas pessoas para pilotarem os aviões. Com certeza, não é para prender as pessoas, não é? Quer dizer, não é para entrarem pelos bancos adentro. Não é para entrarem ali dentro. Agora, esta situação é uma situação que nos está a desviar de uma conversa que é uma conversa clara, que deveria ser feita. E eu tenho as maiores dúvidas sobre o que é que o Partido Socialista hoje quer sobre a TAP. Sabe o que é que eu também acho? Quando se hesita nestas questões e se dá muita corda a dos lados... E já se deu muita corda. Eu acho que já se deu corda demais. Tem toda a razão. Depois é evidente que as pessoas ganham o gosto, não é? E provavelmente eles não querem a privatização da companhia. Não, mas ouça, mas querem inviabilizar. Mas isto está a prejudicar aqueles que não querem a privatização. Aqueles que não querem a privatização. E que não estão a acompanhar os pilotos da TAP e que eles próprios, eu tenho essa informação, ficaram surpreendidos com esta atuação dos pilotos. Pois. Olhemos para Embora eles também, se calhar, não a querem. Olhemos para outro... Eles pilotos. A privatização da TAP. Sabe que sair da zona de conforto é sempre difícil. Sabe, mas, Rui, eu não, como sabe, não sou funcionário da TAP, não tenho benefícios por vir da TAP, e ser piloto mas sou da TAP contra a privatização. É obviamente uma profissão de risco, claro, como você disse, isso é transporte das pessoas, etc. Isso é mas talvez sejam oásis em Portugal. Mas é uma profissão de algum conforto. Claro. Há que reconhecer, com certeza, sobretudo nas circunstâncias em que o país... Precisamente. Raul, gostava de ouvir também a tua opinião sobre aquilo que aconteceu ao longo da semana passada e ao longo deste fim de semana, o naufrágio no Mediterrâneo, dar notícia de que Matteo Renzi quer uma cimeira até ao final da semana. Haja alguém. A verdade é que já morreram muitos milhares nesta viagem. Desta vez, eventualmente, podem morrer mais de uma vez. Mas é um problema que, de facto, não é novo. Não é novo. Infelizmente, já tem barbas. E eu lembrei-me este fim de semana de uma cimeira, a Cimeira das Lajes, onde 4 figuras, umas com mais relevância que outras, umas a colarem-se à relevância das outras, mas o Presidente dos Estados Unidos, o Presidente da França, o Primeiro-Ministro de Inglaterra, o Presidente da França, o Primeiro-Ministro de Inglaterra, o Primeiro-Ministro de Espanha e o Primeiro-Ministro de Portugal se juntaram para declarar guerra ao Iraque. Deu no que deu, não vale a pena agora, é uma história recente, infelizmente está aí com as consequências que todos podemos ver e assistir e lamentar. Como é que a Europa e o mundo e os Estados Unidos assistem há longos anos, ao que está a acontecer de pessoas a fugirem da fome, da guerra, dos maus tratos, da inexistência total de qualquer direito humano, e obviamente percebem essas pessoas, é a ponte, eles não têm nada a perder. Nós, europeus, na nossa zona de conforto, poderemos perguntar, mas como é que aquelas almas se
põe 500, 600 num barco que está para 60, 70 pessoas. Porque não tem nada a perder, já perderam tudo. A alternativa é pior. Já perderam tudo, a alternativa é pior, exatamente. E a Europa, que é o centro do mundo, onde se fala tanto de direitos humanos, onde se fala tanto de direitos, e liberdades e garantias, e fala-se bem, deve-se falar, nunca se deve deixar de falar, mas assiste de tribuna àquilo que está a acontecer. Não é este fim de semana, não é este fim de semana. Quer dizer, isto é regular. Este fim de semana, claro que o choque é maior porque morreram 700 ou 1000 pessoas. E, portanto, eu acho que isto é que faz mal ao mundo civilizado. Isto é que faz mal às pessoas que acreditam na democracia e que, obviamente, deixam de acreditar, porque não há... A democracia é isso, é tratar dos outros, é atenuar as desigualdades. É que todos nós tenhamos, pelo menos, uma oportunidade. Quer dizer, portanto, isto é o ministro italiano que propõe uma cimeira, é evidente, percebe-se, saúda-se isso, mas quer dizer, o ministro italiano está no olho do furacão, claro. Porque é em Itália que desembarcam, em Itália, ou ao chegar à Itália que se assiste a este drama. Agora, veja-se o que é que fazem os outros líderes europeus, o que é que faz a senhora Merkel, continua muito preocupada com o déficit e com as contas públicas, o que é que faz o ministro francês, o chefe do governo inglês, eu estou a falar dos poderosos da Europa, o que é que fazem os Estados Unidos? Há uma grande hipocrisia. E deixa-me acrescentar que foi preciso morrerem uma mão cheia de jornalistas em França para que, de facto, todos se juntassem nas ruas. Sim, e bem, mas agora estamos a falar de uma catástrofe humana. Com um agravante, Alexandre, é que não somos todos iguais e, portanto, eles vêm de lá da África, desse continente... Onde nós só queremos ganhar dinheiro. Então, onde só se quer ir buscar dinheiro... E, portanto, tem menos importância. A Europa olha para isso. Isso é que merece repulsa. É que a Europa olha para a África, para aqueles que fogem daqueles infernos. São pessoas que não têm que comer, as famílias foram mortas, que estão sozinhos no mundo. E a Europa olha, acha que aquilo é de segundo ou terceiro, é dispensável. Isso é absolutamente ignóbil. Como dizem os ingleses, me permitem, disgusting. E, portanto, é isso que a Europa assiste. E eu gostaria muito, por exemplo, que o Primeiro-Ministro português, já que não tem tanta margem de manobra para bater o pé à Europa em questões financeiras, e não tem, eu reconheço-lhe essa dificuldade, mas não tem qualquer dificuldade. Tem toda a liberdade do mundo. Fazer uma declaração sobre estes temas. E a puxar a Europa, a criticar a Europa, a dizer, propor... Não é uma cimeira nas lajes para ir atacar o Iraque, que deu o resultado que deu, onde havia bombas nucleares, onde havia... e não havia. Aquilo que se está a assistir existe. Está lá, não é preciso saber, não é preciso ter qualquer estudo, está a saber. Como não mandar? Eu subscrevo o que o Raul diz, mas seja-me permitido dizer algo que pode ir um pouco aqui. Pode parecer que vai contra a corrente, mas que não vai, e tenho acompanhado com imensa atenção as declarações do Papa a propósito desta matéria. Uma das primeiras pessoas que foi a Lampedusa fazer uma missa, falar com refugiados, etc, etc, e, portanto, procurou colocar na agenda mediática este drama. Dito isto, eu gostava de dizer o seguinte: há aqui um problema prático, que é um problema de tráfico humano, de escravatura, de pessoas lá e cá que beneficiam com o transporte das pessoas nas barbas das autoridades europeias e das autoridades mundiais. E nós, em muito menor escala, em muito menor quantidade, apercebemos disso aqui, em Lisboa. E até no Porto. Nós apercebemos e perguntamos a nós próprios como é que há pessoas que tiveram condições financeiras, ainda que mínimas, para ter chegado cá à ponta da Europa. Bom, e portanto alguém as trouxe, alguém as transportou, e esse alguém agora está a recolher dinheiro quando elas andam a pedir nas paragens de autocarro e principalmente nos semáforos nas artérias de Lisboa. Bom, agora, há aqui um problema de fundo, que é um problema... nós podemos estar todos de acordo com a declaração. E nós estamos.
E eu não queria parecer insensível, porque, à minha maneira, eu sou católico e procuro dar um contributo permanente, na maior parte dos casos, porque é assim que entendo que deve ser, sem que isso saiba a quem e como, procuro ajudar quem tem menos do que eu. Agora, a Europa tem também aqui um drama, que é o de saber, dizer assim, nós não podemos assistir a isto. Muito bem, mas recebemos as pessoas e vamos fazer o quê? Sim. Essa questão é uma questão concreta, claro, sob o ponto de vista político. Com certeza. Mas eu não estou a dizer que se receba as pessoas de uma forma discriminada. O problema é saber como é que começou aquela situação. Claro. Não é? Claro. E atacar, inclusive, essas redes de tráfico que de facto existem. Porque se não houvesse dinheiro pelo meio, isto não, porque sabe que não acontecia como acontece. Há dinheiro pelo meio. Há ganância eu tenho alimentar. encontrado, Raul, muitas pessoas preocupadas com a solidariedade, mas desde que eles depois vão viver para o Claro, lado claro, de si, claro. não Inteiramente de para mim. acordo. Inteiramente. Meus senhores, muito obrigada. Muito A Causa obrigado. das Coisas fica por aqui. Já sabe que volta para a semana com tudo o que interessa na política nacional e internacional. Até lá.